Olá! Hoje o nosso convidado é muito especial. Ele foi prefeito de Botucatu por 2 mandatos, foi presidente da FDE, secretário de Educação, tanto do governo do estado como da prefeitura. Atualmente é presidente da Coab de São Paulo e é primeiro suplente de deputado federal do MDB pelo estado de São Paulo. A entrevista hoje é com João Cury Neto. Confira aí. Boa tarde, João Cury. Um prazer recebê-lo aqui no Artnet Entrevista Eleições 2024. Seja bem-vindo. Obrigado, Hamilton. Um prazer enorme estar aqui com você, participando desse programa, dessa grande iniciativa que acaba envolvendo não só a cidade de Bofete, mas também toda a nossa região. E muito apropriado também estar aqui para a gente falar um pouquinho das eleições municipais, daquilo que a nossa região está vivendo e espera, do próximo pleito dessas eleições que se avizinham. Ô João, você foi 2 mandatos prefeito de Botucatu, fez o sucessor e depois seguiu para cargos na prefeitura e no governo do estado. Como é que você avalia esse período de 8 anos em São Paulo? Qual que é a transformação do João Cury político e do João Cury pessoa nesses 8 anos? Uma transformação profunda, Milton. Ter sido prefeito de Botucatu foi de todas as minhas missões, se eu posso dizer assim, foi aquela mais gratificante, aquela que eu mais me realizei. E depois sair da prefeitura com uma boa avaliação. Nós saímos da prefeitura de Botucatu com 86% de aprovação, o que de certa forma foi o que eu acho que me cacifou para ser convidado pelo então governador Geraldo Alckmin à época para assumir a presidência da FDE, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, que é uma das maiores fundações que nós temos na área da educação no Brasil. Foi uma experiência também muito rica. Nós percorremos o estado de São Paulo praticamente inteiro. A FDE se ocupa de reformar a escola, dotar a escola de equipamentos, de infraestrutura, tecnologia, mobiliário. Então, foi uma experiência de gestão para mim muito grande, porque eu saio de Botucatu, de uma cidade de 150, na época 140, 130 mil habitantes, para um desafio de ajudar a tocar uma rede de educação, que é uma das maiores redes de educação do mundo, que é a Rede Estadual de Educação de São Paulo. Fiquei na FDE até abril de 2018 e depois eu estava ali ensaiando, a convite de algumas pessoas, inclusive em Botucatu, havia um desejo grande que eu pudesse fazer uma dobrada com o Fernando, meu irmão, para deputado federal, mas acabei, o Fernando estadual, que era deputado, eu como candidato a deputado federal, e acabei então sendo convidado pelo governador Márcio França para assumir a Secretaria de Estado da Educação. Então, não preciso nem dizer o tamanho desse desafio, que é uma rede de quase 4 milhões de alunos, o tamanho da população do Uruguai, cerca de 200 mil colaboradores, um orçamento bilionário. Na época que eu fui secretário, a gente administrava lá um orçamento de 33 bilhões de reais. Então, para mim foi um desafio enorme, e trabalhar com o Márcio França também foi um prazer muito grande. Gostei muito de trabalhar com o Márcio, com o Geraldo. E fiquei na Secretaria de Educação, então optei por ficar na Secretaria de Educação como secretário de Estado, onde nós pudemos aqui em Bofete fazer investimentos nas escolas estaduais, aqui na Naércio Miranda e também nas escolas municipais, que é como que é o nome da... A Naércio Miranda Municipal. E qual é a outra? Desculpa, a Naércio Miranda é estadual. É estadual. Isso. E a Bertoncini. Anselmo Bertoncini também. A gente teve a oportunidade, nesse período que eu estava aqui, fazer investimentos aqui, reforma aqui em Bofete. Foi muito gratificante, porque eu andei o estado inteiro, investindo, trabalhando, ouvindo os educadores, e gostei muito dessa experiência. Aí, você sabe que o Márcio França acabou não ganhando as eleições e eu estava voltando para Botucatu. Foi quando eu recebi um telefonema de um grande amigo, que era um amigo particular que eu tinha, inclusive por conta da política, que era o Bruno Covas. O Bruno era prefeito da cidade de São Paulo. Eu me lembro que eu estava viajando com a Raquel e com as crianças para Ubatuba. E eu estava no carro, na Marginal Tietê, recebo um telefone do Bruno entrando na Marginal Tietê. Que era o prefeito de São Paulo. Que era o prefeito de São Paulo. E descendo para a praia, com o carro cheio de mala, e o Bruno falou: você consegue? Onde você está? Eu falei: estou aqui em São Paulo, passando aqui na Marginal. Ele falou: você pode dar um pulinho aqui na prefeitura agora? Eu falei: não, agora não posso, estou com a família, como é que eu vou aí? Não, você precisa vir aqui que eu preciso falar com você. Aí eu mudei a rota, a Raquel até achou estranho, fui para a prefeitura, deixei a Raquel e as crianças ali no shopping Higienópolis e fui falar com o Bruno. E o Bruno falou: olha, eu preciso muito, eu vou trocar o secretário municipal de educação e eu gostaria muito que você viesse
para assumir o cargo de secretário municipal de educação da cidade de São Paulo. E eu tinha, como secretário de educação do estado, eu tinha feito muitas parcerias com o Bruno na prefeitura, repassando recursos para a prefeitura de São Paulo, para a construção de creches. E aí eu aceitei o convite do Bruno e acabei ficando em São Paulo daí por 3 anos praticamente. Eu fiquei 2019, 2020, 2021, 2022 já é ano de eleição, daí a minha família volta para Botucatu, eu fico em São Paulo até abril de 2022, aí eu saio da prefeitura, o Bruno faleceu, né, em 2021, eu coloquei meu cargo à disposição do prefeito Ricardo Nunes logo na semana que o Bruno faleceu. O Ricardo não aceitou de jeito nenhum a nossa saída, não só a minha, mas também de outras pessoas que eram ligadas ao Bruno, porque o Ricardo, ele tem com ele que esse ainda é um governo do Bruno Covas, então ele precisa manter as pessoas, a relação de confiança do Bruno, e eu fui uma delas que ele fez questão de manter. Fiquei com o Ricardo como secretário de Relações Institucionais do Ricardo Nunes até abril de 2022, onde daí pedi a minha licença, a minha saída, para poder ser candidato a deputado federal, onde disputei a eleição, né, nesse ano, e fiquei em 2022 como primeiro suplente do MDB. Aí, voltando para cá também, o Ricardo me chama para ser, voltando para Botucatu, porque a família já estava em Botucatu, o Ricardo então me chamou para ser presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo. Coab, né? Na Coab, né, que trabalha toda a região metropolitana ali de São Paulo, e eu acabei aceitando, só que dessa vez daí a Raquel e as crianças ficaram em Botucatu e eu vou para São Paulo toda semana. Eu vou de segunda de madrugada e volto de sexta à tarde, no final da tarde, comecinho da noite eu chego em Botucatu. Então passo a semana em São Paulo e no final de semana estou em Botucatu. Uma experiência muito, muito rica, Hamilton. Assim, trabalhar no governo do estado, você conhece o estado, as dificuldades que o estado tem, as capacidades que o estado de São Paulo tem também. O estado de São Paulo é um país, né? É um país, é impressionante. E depois trabalhar na cidade de São Paulo, na área da habitação, na área da educação e na área da habitação, que são áreas que atuam na cidade inteira, principalmente na periferia, né? Então hoje eu tenho uma visão da periferia de São Paulo que eu não tinha e provavelmente nunca teria se eu continuasse nos cargos que eu ocupava, seja na Secretaria de Estado ou seja numa experiência mais longe da população, numa secretaria que talvez, uma secretaria meia, onde você não dialoga muito com as comunidades. Então hoje eu tenho uma visão do estado de São Paulo, uma visão da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, muito diferente do que eu tinha há 8 anos atrás, e me abriu muito a cabeça para ver que o interior de São Paulo, essa região nossa aqui, é muito privilegiada. Quando a gente sai dessa nossa região, que é uma região abençoada, tem problemas? Claro que tem. Todos os municípios têm os seus problemas, mas a gente vive um momento aqui muito bom, né, na nossa região. É só quando a gente sai que a gente valoriza, que a gente percebe o quanto que a gente tem de qualidade de vida, quanto que a gente tem ainda de oportunidades. Precisamos ainda fomentar mais oportunidades, mas a nossa região é uma região, de certa forma, resolvida, uma região bem estruturada, basta a gente ir para outros lugares para a gente perceber. Então, esse tempo, esse período na cidade de São Paulo, no governo de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, me deu esse entendimento do Estado, me deu esse entendimento da cidade de São Paulo, dos grandes desafios que uma das maiores metrópoles do mundo tem, né? Porque São Paulo é a quarta ou quinta maior cidade do mundo, né? E é uma megalópole. Então ali quando a gente fala tudo de milhões de pessoas, não tem nada que você fala de 5, 10, 15 mil pessoas, né? Tudo que a gente está fazendo obras agora na zona leste de São Paulo, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Itaim Paulista, São Miguel Paulista. Quando a gente fala ali, a gente está falando de Zona Leste, tem 4,5 milhões de habitantes. Então é tudo muito grande, uma escala muito grande e que desafia o gestor público, né? É um desafio permanente e eu acho que eu cresci muito e adquiri muita experiência por conta desse desafio. Do ponto de vista da gestão pública, eu acho que eu volto uma pessoa muito diferente para casa do que eu fui quando eu fui para São Paulo, do que eu era quando eu fui para São Paulo. Abriu, né? A mente abriu, a experiência abriu. E até por isso você desistiu de disputar agora a Prefeitura de Botucatu? A Prefeitura de Botucatu, como eu disse aqui, ela para mim foi a maior realização pessoal, né? Foi um momento muito feliz da minha vida ter sido prefeito de Botucatu, onde eu de fato pude me realizar
muito profissionalmente, pessoalmente. Você ser prefeito da cidade que você nasceu é sempre uma honra, né? E a gente provocou em Botucatu mudanças transformadoras também, que se perenizaram ao longo do tempo. Tem coisas que estão lá e até hoje as pessoas lembram daquela gestão de 2009 a 2016. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante. É que Botucatu, Botucatu principalmente, não tem um deputado federal há 70 anos. O último deputado nascido em Botucatu foi o Brás de Assis Nogueira. Foi lá nos anos 60, 50, 60. E eu tenho a oportunidade, dependendo do resultado das eleições municipais desse ano, de assumir como deputado federal a partir de 1º de janeiro. Então, como a cidade vem sendo bem gerida, como tem lá os candidatos naturais que estão lá na cidade, trabalhando pela cidade, né, e a oportunidade de eu assumir como deputado federal, eu achava que não fazia, achei e acho que não fazia sentido nenhum eu conturbar ainda mais o processo eleitoral que já está conturbado lá em Botucatu. Lá em Botucatu nós temos acho que 3 ou 4 candidatos já, 2 candidatos que são praticamente do mesmo grupo, saíram e nasceram dentro do mesmo grupo do prefeito Pardini, né? O Pardini, que eu também, de certa forma, nós fazemos parte do mesmo campo político, e eu achava que mais a minha candidatura ia conturbar muito o ambiente ali, até porque as pessoas estão no dia a dia ali, e eu entendi que era legítimo que essas pessoas se colocassem como candidatos e que eu me afastasse nesse momento para que eles possam, então, fazer a campanha, disputar a eleição e, se Deus quiser e eu tiver a oportunidade, eu poder servir Botucatu e a nossa região a partir de 1º de janeiro como deputado federal, se o Alberto Mourão lá da Praia Grande, que vai disputar a eleição para prefeito, se ele ganhar, daí em janeiro, de fato, eu assumo definitivamente, se Deus quiser, né, a vaga de deputado federal. Então não fazia sentido nenhum a gente ficar brigando por algo que talvez seja interessante, que Botucatu tenha um bom prefeito, né, e que a nossa região e as nossas cidades aqui possam ter um deputado federal aqui da região, visto que nós perdemos o Milton Monte, que foi um deputado federal que nos representou por muito tempo, e agora a gente, de fato, nós não temos aqui nem Bauru, tão próximo um deputado federal. E essa é uma missão que me desafia, sabe, Hamilton? Esse é um desejo que eu tenho de poder trabalhar pela nossa região. Eu vejo tantas coisas que a gente pode oportunizar, que a gente pode provocar para melhorar o desenvolvimento da nossa região, e acho que um deputado federal que tenha a capacidade de articular os prefeitos, as forças vivas, as forças empresariais, as forças sociais da região, talvez possa ajudar a estimular, né, o desenvolvimento da região de uma forma onde todos os municípios possam ter oportunidades. E você enxerga que o futuro da região realmente é o turismo? Não é um dos, eu acho que é um dos. Uma das veias do desenvolvimento, uma das vocações do desenvolvimento da nossa região é o turismo. A nossa região é uma região multivocacionada, a gente precisa entender isso. O turismo é uma das vocações e que gera muito emprego, gera muita renda, né, gera desenvolvimento. Mas nós temos, quando eu fui candidato a deputado federal, eu fiz um estudo profundo da Castelo Branco e da Marechal Rondon, né, para entender como é que essas rodovias elas estão hoje, ou como elas eram no passado e como elas podem ficar nos próximos 15, 20 anos. E eu não tenho dúvida, principalmente a Castelo Branco, e Bofete, falando agora de Bofete, é uma cidade privilegiada, porque Bofete tem uma testada de Castelo Branco muito grande, muito boa, né? E a Castelo Branco, Hamilton, ela é o novo eixo de desenvolvimento do estado de São Paulo. Você não tenha dúvida disso. Se você pegar o que era Castelo Branco há 20 anos atrás e o que é Castelo Branco hoje, principalmente até aqui a região de Tatuí, para sentido São Paulo, é uma coisa impressionante o que aconteceu na Castelo Branco. Tatuí, Boituva, Porto Feliz, São Roque, mudou completamente, mudou completamente. O Emerson Capaz, quando era secretário de desenvolvimento, e eu era vereador, ele falou para mim assim uma vez, isso faz 20 anos, o próximo raio de desenvolvimento é 200 quilômetros de São Paulo, porque 100 quilômetros já está tomado, né? Campinas, Sorocaba e tal. E agora parece que isso aí está sendo concretizado, né? Está sendo concretizado. É que assim, quando você estuda o desenvolvimento pelas rodovias, né, você pode andar 200 quilômetros na região de Campinas, que você já vai ver que até em 200 quilômetros já está tomado. Você entendeu? Então você passa Campinas, você vai chegar lá em Americana, Limeira, 200 quilômetros da capital, já tem um nível de desenvolvimento assustador.
e o preço das coisas são muito maiores do que na nossa região. Se você pegar 200 quilômetros sentido Anhanguera, sentido Bandeirantes, se você for ver quanto custa um pedaço de terra naquela região, é completamente diferente do quanto custa um pedaço de terra aqui na nossa região. O custo de vida naquela região é muito maior. O custo de vida na Dutra, sentido Rio de Janeiro, é muito maior. Né? Então, quando você analisa isso, você vê que a Castelo Branco, ela está próxima da capital, dos grandes centros de Campinas e Sorocaba, mas ela ainda é uma região acessível para o empresariado, para quem quer investir. Né? E vai chegar. Né? E vai chegar. Eu falava muito disso para os prefeitos. Eu tenho muita amizade com os prefeitos aqui da nossa região. E eu falava isso para os prefeitos. Olha, nós precisamos enxergar quais são as vocações dos nossos municípios. Bofete, a vocação é turismo? Ok, então vamos trabalhar para Bofete a vocação no turismo. Mas aqui também é um polo importante de silvicultura, é um polo importante do agronegócio. Bofete é uma cidade multivocacionada, muito bem localizada. Como eu disse, Bofete tem frente para Castelo, Botucatu não tem 1 quilômetro de frente para Castelo Branco. Bofete tem um atestado de Castelo Branco enorme. Você imagina você organizar a cidade de Bofete, a cidade de Porangaba, preparar essas cidades que têm frente para Castelo Branco, porque é como se tivesse vindo um tsunami do bem. A Castelo Branco, você tem que olhar para ela sentido São Paulo e falar, está vindo um tsunami do bem. O que é um tsunami do bem? Está vindo uma onda de desenvolvimento que chegou ali em Boituva e a gente não imagina, mas daqui 10 anos vai chegar aqui. E a hora que chegar aqui, Bofete vai se beneficiar disso. Mas pode se beneficiar muito mais se ela estiver planejada, preparada, organizada para aquilo que vai acontecer. Você percebe? Então, sem dúvida nenhuma, a Castelo Branco, esse desenvolvimento da Castelo, vai chegar em Bofete, vai chegar em Pardinho, vai chegar em Itatinga, em Porangaba, vai chegar. Pode ser 10 anos, 15 anos, mas a grande pergunta é, porque passa muito rápido 10, 15 anos. Muito rápido. Eu estou te falando, eu fui prefeito faz 8 anos, quer dizer, já passou uma década. Quer dizer, 10 anos é ali, é logo ali. O que é que nós estamos fazendo nos nossos municípios para aproveitar da melhor forma possível esse tsunami do bem que vai acontecer, porque virá, acontecerá. Ali já começa também a ter uma certa saturação. Né? Então você percebe que está chegando, está chegando. Nós estamos preparados? Nós já definimos essa vocação? Ao definir essa vocação, o que é que nós já providenciamos para que a gente possa tirar o melhor proveito possível disso? Né? Então, assim, eu acho que esse hoje é o grande desafio do desenvolvimento regional aqui da nossa região. É uma articulação de todos os municípios para que a gente possa entender muito bem onde é que nós estamos, onde é que nós queremos chegar, quais são as nossas vantagens, quais são as nossas desvantagens, para que a gente possa potencializar as nossas vantagens, né? E para que a gente possa minimizar as nossas desvantagens, ou seja, para a gente tornar a nossa região mais competitiva. Porque no final do dia, Hamilton, o empresário que quer investir, ele fala, por que eu vou investir em Bofete e não vou investir em Capela do Socorro? Capela do Alto. Capela do Socorro é o bairro lá em São Paulo. Capela do Alto. Por que eu não vou investir em Itapeva? Essa é a pergunta. Ele fala, bom, eu quero investir no interior de São Paulo. Por que eu vou para essa região do Polo Cuesta? O que ela tem que me atrai e que outra região não atrai? Qual é o meu negócio? O meu negócio faz sentido aqui? Eu usei muito tempo um exemplo de Pratânia. Pratânia é uma cidade pequena da nossa região. Mas Pratânia tem um dos maiores pomares de laranja do estado de São Paulo, né? E vive do pomar de laranja sem ter um esmagador de laranja. Quer dizer, a região deveria se unir, e esse eu acho que é o papel desses consórcios intermunicipais que nós temos, é a região se unir, olhar uma característica de um município da região e falar, opa, peraí, nós temos que ajudar esse município, ele tem uma vocação aqui que pode ser estimulada, pode ser provocada para crescer muito mais. O dia que a gente tiver uma fábrica para espremer laranja em Pratânia, você fecha, né, um ciclo, você torna um ciclo econômico muito mais virtuoso. Porque o que dá dinheiro no agronegócio é o negócio, não é o agro.
Você entendeu? Até é o valor o imposto agregado. Acaba indo para a fábrica. Exato. Né? Ali exato. é só extrativista. Ali é extrativista, ali é uma mão de obra muitas vezes barata, de menor qualificação, que depende mais do serviço público, muitas vezes sazonal. A pessoa vem, trabalha na colheita da laranja, depois vai embora. Aí ela pressiona o serviço público naquele período. Então a prefeitura tem que se organizar para o período da safra, da colheita, ela reforçar o serviço público, só que depois essas pessoas, muitos vão embora, né? E você fica sem essa atividade econômica durante o ano inteiro. Então a gente precisa olhar para isso e mergulhar nisso. Aqui acontece mesmo, com eucalipto, com areia. Mesma coisa, bofete. Então assim, essa característica da nossa região a gente precisa compreender, ver o que é de bom nisso, o que é de ruim nisso, como é que a gente melhora isso, como é que a gente estrutura as cidades para isso, para que as nossas cidades não virem cidades dormitório. Porque a gente vê por aí muita cidade que é muito dependente da cidade maior. Aqui, eu sempre dizia, até quando eu era prefeito, eu dizia, olha, o desenvolvimento é regional. Não dá para a gente trazer tudo só para Botucatu. Né? Nós temos que estimular que os municípios do entorno da maior cidade também possam gerar oportunidades. Porque senão daqui a pouco a pessoa para vir comprar no supermercado tem que subir em Botucatu. Não faz sentido nenhum. Num grande supermercado precisa ir para Botucatu. Para comprar no comércio precisa ir para Botucatu. Não faz sentido nenhum. Nós temos que fortalecer o comércio da região, fortalecer, né, o varejo da região. Esse eu acho que é um desafio que se impõe. E eu acredito que uma liderança política regional, nós estamos sem federal e sem estadual. Tomara que você assuma dia 1º de janeiro, porque aí também tem um peso diferente, né? Para organizar todo esse trabalho. Oxalá você, dia 1º de janeiro, tome posse lá em Brasília. João, vou começar agora um pinga-fogo aqui com você, um bate-bola sobre pré-candidatos a prefeito da região que você apoia. Começando por Botucatu, você prega uma união entre o Fábio Leite e o Spadaro, né? Exatamente. Estamos trabalhando para que essas duas forças políticas da cidade possam estar juntas. Lá o MDB foi convidado para indicar o vice do Fábio Leite, mas o MDB, todos os nossos filiados e militantes abriram mão dessa vice em torno da união, para que possa haver uma união entre o PSD e os republicanos, e a gente fica junto apoiando para pacificar e harmonizar lá o ambiente político da cidade. Eu vou perguntar da terra do seu avô e do seu pai. Para quem não sabe, é Bofete. 3 pré-candidatos, Carlinhos do Carmo, Márcio Cordeiro e Dalton, sendo que o Dalton tem o apoio do MDB. Você se posiciona hoje ou aguarda uma definição? Não, o Dalton eu não conheço, não posso nem emitir nenhuma opinião. Ele conseguiu o apoio do MDB, não foi nem através de mim, foi através do deputado Rogério, aqui de Osasco, e do Henrico Mizazzi, né, que são do MDB também. A gente até teve algumas dificuldades por conta disso, mas isso já está colocado, já está dado, e aqui em Bofete todo mundo sabe da nossa relação de muitos anos, tanto com o Márcio Cordeiro como com o Carlinhos do Carmo. Né? E eu, Hamilton, se eu puder, vou fazer em Bofete, vou trabalhar em Bofete para fazer o que eu estou fazendo em Botucatu. Né? Eu lá em Botucatu hoje estou tentando ser um algodão entre os cristais. Né? Ou seja, estou tentando juntar as pessoas, fazer com que todo mundo caminhe para o mesmo lado, todo mundo possa manter esse projeto virtuoso de desenvolvimento que a cidade vem vivendo ao longo dos últimos 16 anos. Botucatu é uma cidade que cresceu de forma com muita qualidade nos últimos anos, porque tem um grupo político lá em Botucatu hoje muito responsável, né? E a gente não pode perder isso. E eu espero que dê certo lá e espero que dê certo aqui. O meu sonho pessoal, não sei se isso é fácil porque eu não estou no dia a dia da política aqui, né? Mas como eu tenho muita amizade com o Márcio, como eu tenho muita amizade com o Carlinhos, né? Eu gostaria muito de ver os dois juntos, né? E se o que depender de mim, eu posso provocar essa conversa, essa união, estimular essa união, mas também respeito a posição de cada um se isso eventualmente não der certo, porque é legítimo, são legítimas as duas candidaturas. Vamos lá. A Anhembi, o atual prefeito Motinha sai para reeleição e tem oposição. Que grupo você tem apoio? Eu estou apoiando o pessoal da oposição, o pessoal que está se organizando lá para apresentar uma nova proposta, uma proposta diferente daquilo que a Anhembi vem experimentando nesses últimos anos aqui. Eu acho que a Anhembi é outra cidade que tem um potencial enorme, né, pela sua localização, ao lado do Rio Tietê,
né? A AMB, para você ter uma ideia, não consegue receber investimento porque não tem investimento numa infraestrutura básica que é energia elétrica. Hoje o maior desafio de AMB é receber uma indústria, mas uma indústria que os empresários chegam em AMB e não conseguem se instalar porque não tem disponibilidade de energia no município. Do lado do Rio Tietê. Isso é uma vergonha para uma cidade dessa. Parece que nós estamos voltando a 50, 60 anos atrás. Então, assim, essa é uma das coisas que eu quero trabalhar, porque como deputado federal, por exemplo, se eu assumir, né, você sabe que a concessão de energia é federal. Né, ela é federal e não faz sentido nenhum a gente ter e eu sei que nós temos empresários querendo vir para a AMB e não conseguem se instalar por falta de disponibilidade de uma infraestrutura que é fundamental para qualquer negócio, que é energia. Então, eu vou caminhar ao lado dessas pessoas que estão preocupadas em dotar a AMB de uma infraestrutura para que ela possa receber investimento, gerar emprego, gerar renda. Eu acredito muito nesse pessoal que está hoje se posicionando dessa forma lá em AMB. São Manuel, o prefeito Ricardo Salaro, que foi seu secretário de Botucatu, já é reeleito, vai apoiar alguém. Você caminha com o grupo dele ou oposição? Sim, lá em São Manuel o MDB vai indicar inclusive o vice-prefeito lá da chapa do prefeito Ricardo Salaro com a Márcia. Porangaba, prefeito Cal ou oposição? Prefeito Cal, nós estamos apoiando o prefeito Cal. Pardinho, Cristiano ou a reeleição do Zé Luiz? O Zé Luiz, nós vamos indicar lá, o MDB lá de Pardinho vai indicar o vice do Zé Luiz. Vamos continuando aqui pelo giro regional, Itatinga. O Fernando Cury, só faltava não, né? O Fernando se colocou à disposição, toda a sua história, a sua experiência, à disposição do povo de Itatinga, com quem ele tem uma relação, inclusive, muito especial. O Fernando, ele frequenta Itatinga, não é só em período de eleição. O Fernando sempre foi a Itatinga, tem uma relação muito próxima com a população de Itatinga. O Ailton Faria é um amigo pessoal da nossa família. E ele foi um grande prefeito lá, um prefeito do povo. E lá em Itatinga, o Fernando teve uma das suas mais importantes votações para deputado. Então o Fernando agora, a convite de um grupo importante lá de Itatinga, que o convidou para ser candidato a prefeito lá, o Fernando instalou seu domicílio lá e agora é candidato lá e nós vamos apoiar. O MDB de lá está apoiando o Fernando, nós temos lá a vereadora Fernanda e nós vamos apoiar de corpo e alma a candidatura do Fernando lá em Itatinga. Aqui para Castelo, Torre de Pedra, prefeito Ciro, a reeleição? Eu não estou muito envolvido com Torre de Pedra, eu não estou nem acompanhando muito bem como é que está a eleição ali. Então não sei quem... Conchas, o atual prefeito é do MDB, parece que não vai para a reeleição, ou você também não tem atuação também em Conchas? Também não estou acompanhando a eleição em Conchas. Ninguém me procurou, eu até tive uma votação lá, fui o deputado federal mais votado de Conchas, mas a minha relação lá são com pessoas, não é uma relação com partidos políticos. Eu tenho pessoas que eu gosto muito lá e essas pessoas eu vou me dedicar a ajudá-los. João, vou deixar agora o microfone aberto para suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado por atender esse nosso convite. Eu que agradeço, Hamilton, o seu convite de vir aqui a Bofete, uma cidade, não preciso nem dizer, é uma cidade que eu tenho uma relação pessoal, umbilical. Esses dias eu estava dizendo, nessa questão que envolveu o MDB aqui de Bofete, uma das coisas que eu coloquei, eu falei, olha, lá a minha relação não é política só. Lá a minha relação aqui em Bofete, a minha relação é pessoal, é familiar. Para você ter uma ideia, acho que provavelmente em mais 10 anos nós faremos um século da família Cury presente aqui em Bofete. Você entendeu? Meu avô, minha tia Georgette, que nasceu aqui em Bofete, minha tia Georgette já tem 88 anos. Quer dizer, meu avô chegou aqui, vai fazer 100 anos. Daqui a pouco faz 100 anos. Então a nossa relação aqui, ela não é uma relação política. Enganam-se as pessoas que acham que aqui é um lugar onde os Cury vêm fazer política. Nada disso. Aqui a gente tem amigos. Aqui a gente tem uma relação com você, com a sua família, né, com a própria, como eu te disse, da relação da família Cordeiro, com a família do próprio Carlinhos, do próprio Carmo na época, né? Então assim, a gente tem amigos aqui. Por isso que eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Muito triste, porque eu acho que não souberam valorizar uma coisa que deveria ser natural, né? E quiseram politizar uma relação que nós temos aqui com a cidade, que é uma relação quase que secular.
né? E a gente gosta muito de Bofete, eu tenho um apreço muito grande por muita gente aqui, acho que essa cidade é uma cidade de fato abençoada, né? Eu convivo em Bofete, você pode achar que não, mas eu venho muito aqui, nós temos uma propriedade desde a época do meu avô. Essa propriedade que a gente tem aqui deve ter mais de 50, 60 anos, entendeu? Então assim, a gente vem para cá, aqui no São Roque, passa aqui, conheço, vou lá na Zesa, vem na cidade, faz compra aqui no comércio, quer dizer, essa é a nossa relação com a cidade, não é uma relação de eleição, né? E então é uma alegria sempre que eu sou convidado para vir a Bofete, para participar de um programa, ainda mais com você, é uma alegria muito grande para a gente falar de Bofete, falar da nossa região, falar dos sonhos que a nossa região tem, que o povo da nossa região tem. Então, para mim é uma alegria muito grande e estou sempre à sua disposição quando você achar pertinente, necessária, útil a minha presença, a nossa participação. Você conte comigo, não tem dia, não tem noite. Quando você me falou, quando você me convidou, eu falei, Hamilton, eu vou todo final de semana, eu pego aí um finalzinho de tarde, passo para te dar um abraço, para visitar a Bofete, para poder fazer essa entrevista com você, que para mim foi uma alegria muito grande. Obrigado, João. Leve a nossa caneca da Artnet para você de presente. E eu sou cliente, viu? Você sabe que eu sou cliente lá da Artnet, lá na fazenda. Tá, obrigado, João. Se Deus quiser, dia 1º de janeiro, vamos estar cobrindo sua posse. Obrigado, um abraço, que Deus abençoe todos vocês. Muito bem. Hoje o entrevistado foi o João Curi Neto e na próxima sexta-feira segue a série de entrevistas do Revista Regional Eleições 2024. Até lá, tchau!